Glória a Deus, boa noite, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Vamos dar início a mais um culto. Certamente o Senhor, nosso Deus, nesta sexta-feira, está já pronto a receber o nosso clamor, a nossa oração e vai operar poderosamente no nosso meio. Quando nós nos reunimos em nome do Senhor, Ele se faz presente nessa comunhão, Ele se faz presente em tudo em que invocamos o seu nome e chamamos por ele. Vamos orar, vamos agora consagrar esse culto, esse tempo que nós teremos na presença de Deus. Soberano Deus, maravilhoso Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus maravilhoso, te agradecemos, Senhor, por este dia que nos destes, te agradecemos por essa oportunidade que temos agora de estarmos aqui reunidos, louvando, orando, ouvindo da tua palavra. Eu sei que será uma noite muito especial, será uma noite, Senhor, que ficará marcada em nossas vidas, porque quando nós nos voltamos a ti, não há como sair da tua presença, sair de um culto, sair, Senhor, de um momento tão solene e especial deste, sem ser impactado pela tua palavra, sem ser impactado, Senhor, pela ação do teu Espírito Santo em nosso meio. Fala, papai, poderosamente, age em meio aos louvores, as canções são para ti, as canções enaltecem o teu nome, mas que através da adoração, pessoas venham ser avivadas, tocadas, quebrantadas na tua presença. Ah, Senhor, tu criastes o louvor e nos criastes para o teu louvor. Então, ó Deus, que nós venhamos tocar o teu coração com a nossa adoração nesta noite. Tira, papai, todo medo, toda insegurança, toda incredulidade, toda frieza. Ó Deus, que venhamos te adorar em espírito e em verdade, que venhamos nos entregar de verdade ao Senhor, que nada mais importe neste momento para nós do que estar aqui concentrado nesse propósito de buscar ao Senhor, de adorar ao Senhor, de dar uma parte do nosso dia inteiramente para ti, ó Deus. Age em nosso meio, usa o ministro da tua palavra. Desde já nós repreendemos todos os obstáculos e barreiras, tudo aquilo que possa vir como empecilho para ali impedir, embaraçar a atenção desta pessoa, a fim de que ela seja prejudicada a ouvir a palavra, que ela não venha conseguir ouvir a palavra, Senhor. Tudo isso que vem como embaraço, nós colocamos por terra agora através da oração. Deus, que ela venha estar voltada a ti de todo o coração, porque toda vez que buscamos ao Senhor de todo o nosso coração, nós te encontramos, Pai. Em nome de Jesus Cristo é o que eu te peço e agradeço. Amém. Graças a Deus, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Consagrado está ao Senhor essa noite, esse culto, este tempo, e agora nós vamos louvar a Deus, vamos engrandecer o seu santo nome. A Esther vai estar louvando ao Senhor, engrandecendo ao Senhor. Aonde você está, fique aí também adorando, louvando a Deus. Se você não conhece a letra da canção, não fique desconcentrado, não fique perdido, mas adore com palavras espontâneas, adore a Deus com palavras de amor, de adoração, das quais você sabe que você pode render a Ele, dar a Ele nesta noite, amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor e dizer que Ele é o nosso alívio, amém? Que vem aflições, dificuldades, mas o Senhor é aquele que nos motiva a continuar. Aleluia. O meu combustível pra continuar. Jesus é a calma, é contigo Deus.
fácil aqui, mas eu tenho que seguir. Nada como Pai, eu confesso a canção e não quero mais. Tu exausto do tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa, nem que fosse arrastando, eu não olho pra trás. Fica aqui comigo e não sei mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso vem comigo pra eu continuar. Me emociona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo de eu escrever pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. És o meu alívio, tudo que eu preciso vem comigo pra eu continuar. Que me emociona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir, o motivo é porque eu sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste. Pra onde eu irei se eu preciso ser em ti? És o meu alívio, és o meu alívio, és o meu alívio. Aleluia. Vamos orar ao Senhor e dizer: Senhor, não há outro lugar onde eu quero estar. A tua presença é o lugar que eu quero estar todos os dias da minha vida, Jesus. E eu quero mais de ti, por isso acende um fogo em meu coração, ó Pai. Derrama a tua Shekinah sobre mim, ó Deus, que eu quero queimar diante de ti. Eu quero queimar no teu altar. Aleluia. Não há onde eu quero estar. Não há lugar em teu amor, em teu amor. Não há lugar onde eu quero estar. Não há lugar em teu amor, em teu amor. Acende um fogo em meu coração que não resistirei, que não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração que não resistirei, que não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar do que em teu amor, em teu amor. Não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar em teu amor, em teu amor. Acende um fogo no coração que não resistirei, que não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo no coração que não resistirei, que não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti. Não há lugar onde eu quero estar. Não há lugar em teu amor, em teu amor. Não há lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar do que em teu amor, em
quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração, que não resistirei, que não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar em teu amor, em teu amor. Não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar em teu amor, em teu amor. Acende um fogo em meu coração, que não resistirei, que não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração, eu não posso perder, eu não tenho controle. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Quem quer mais do Senhor aí nesta noite? Amém? Eu quero mais do Senhor. Eu creio que você quer mais dele, não é verdade? Queremos mais e mais do Senhor. Ele é bom em todo tempo, o tempo todo. O Senhor é bom. Ele está no controle de nossa vida, ele está no controle realmente de nosso coração, né? É o Senhor que tem verdadeiramente nos guardado, é o Senhor que tem cuidado de nós. E vamos, sem perca de tempo, né, louvarmos ao Senhor agora através da sua palavra, ouvimos aquilo que o Senhor preparou para nós. E eu quero lhe convidar nesse momento, eu vou compartilhar com os irmãos a palavra de Deus, mas eu fiz duas anotações aqui, né, enquanto a bispa fazia a oração, a Esther louvava, né, a bispa falava sobre a dedicação desse momento, né, de ouvirmos a palavra do Senhor, de reservarmos esse momento, e a levita Esther, né, ela pôde falar algo maravilhoso, a irmã Esther, ela falou que o Senhor é a nossa motivação, né? Que maravilhoso, reservarmos o nosso tempo ao Senhor e termos Ele como a principal motivação para tudo aquilo que vamos fazer. Enquanto orava ao Senhor e lia a palavra de Deus aqui, o Senhor me trouxe algo que está muito dentro dessas duas colocações e que completa tudo aquilo que o Senhor há de tratar conosco nessa noite. Eu quero poder compartilhar com os irmãos, está lá em Atos dos Apóstolos, o livro de Atos, no capítulo de número 5, eu vou colocar aqui na tela, Atos, capítulo de número 5. Amém. Vamos lá. Glória a Deus. Atos, capítulo de número 5, o versículo de número 17. Atos 5, 17. Amém. A minha máquina, irmãos, eu acho que ela está travando um pouco. Deixa eu ver se eu vou conseguir compartilhar com vocês. Atos. Vamos lá, realmente está um pouco lento. Agora eu não sei se é a minha internet ou se é a minha máquina. Mas vamos lá, eu acho que agora vai entrar a mensagem aí na tela. Está todo mundo conseguindo me ouvir? Tá bem? Tá bem, São Bispo? Amém.
Glória a Deus. Deixa eu só ver se o compartilhamento da tela entrou. Amém. Agora acho que foi. Olha, tá pela fé essa. Não sei se é a internet ou é a minha máquina, mas eu estou sentindo uma lentidão muito grande. E qualquer coisa, se não der certo para compartilhar, eu vou apenas fazer a leitura com os irmãos. Deixa eu só ver se vai demorar aqui para carregar. Eu acho que. Não, meu PowerPoint não está carregando. Eu vou. Irmãos, eu vou fazer a leitura, tá, queridos? Eu percebi que está bem lento aqui. Eu vou sair e eu vou voltar. Agora abriu. Mas tudo bem, vamos lá. Vamos ver. Está aparecendo a palavra, pastora? Tá, amém. Vamos lá. Glória a Deus. Atos capítulo 5, versículo 17. Opa. Diz assim a palavra do Senhor. Amém? E levantando-se o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja e lançaram mão dos apóstolos e puseram na prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: Ide e apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o conselho e a todos os anciãos dos filhos de Israel, e enviaram ao cárcere para que de lá os trouxessem. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Eu não vou brincar muito com o PowerPoint, não. Eu vou direto ao assunto, porque o PowerPoint já nos deu um sinal aqui que pode travar. Mas eu li rapidamente com os irmãos sobre um momento que marca muito na vida cristã, quando Paulo, lá na frente, ele vai falar para Timóteo: bem sei quem tem crido, né? E você sabe a quem você tem servido e quem de fato está do nosso lado. E nesse momento da Bíblia, eu quero relatar com os irmãos um momento de um fervor fantástico, uma alegria muito grande, acontecimentos que marcavam a igreja primitiva. Nós estamos vindo de um momento, para que eu possa adiantar para os irmãos, e para que vocês não peguem essa palavra no meio dela, e que de fato a gente consiga entender o que o Senhor tem para falar comigo e com você, que os apóstolos estão sendo tremendamente usados por Deus. E como nós ouvimos, eles dedicavam o tempo dele, as palavras que nós ouvimos, né, no início dessa reunião, eles dedicavam o tempo deles a servir, a servir ao Senhor e a pronunciar a Jesus Cristo. E Jesus era a motivação destes homens. E aí, nessa noite, eu quero abrir essa mensagem, você que nos assiste pelo canal do YouTube, você que está aí agora aí na sua casa, sua família que está ouvindo, que você sabe em quem você tem crido? Sabemos a quem temos crido, a quem temos servido. Ele também é a nossa motivação e é ele a principal razão de estarmos aqui. Não tem outra razão. Os apóstolos sabiam disso. Após Jesus Cristo ser levado aos céus e puderem os discípulos ver essa cena, a ascensão de Jesus Cristo aos céus, os discípulos, eles são
tomados por uma alegria muito grande, e o Espírito Santo desce sobre a vida daqueles homens, passado o período, e aí eles começam a fazer uma obra linda. E esta obra que estamos hoje. O Senhor é a nossa motivação, é o Senhor que nos mantém de pé. E o que acontece? Mediante esses acontecimentos, só para que você tenha noção, se você depois ler versículos anteriores ao 17, você vai perceber que até a sombra de Pedro, quando passavam pelos enfermos, os curavam. A sombra de Pedro, quando passava pelas pessoas, havia libertação. Olha que maravilhoso. O quanto esses homens eram usados pelo Senhor. E muitas das vezes nós achamos que o Senhor operou só nesse período, né? Só nesse tempo bíblico. Não, Deus continuou usando os seus servos, aqueles que dedicam o seu tempo ao Senhor e que, de fato, tem o Senhor como a principal motivação, são instrumentos na mão dele. Deus usa de forma fantástica, extraordinária. Você pode ler comigo que os discípulos acabaram de ser presos, lançados na prisão. E ali, essa seita dos saduceus, que era uma seita que não cria na ressurreição. A Bíblia nos mostra, nos aponta, que a seita dos saduceus, eles não acreditavam na ressurreição. E era justamente o que os discípulos anunciavam, que Jesus Cristo não estava morto, mas já tinha ressuscitado. E o Espírito Santo estava com eles. E assim, todo aquele que se rendesse a Jesus Cristo teria de fato essa transformação e toda essa maravilha de presença e de vida eterna, de verdadeira vida que eles, os discípulos, os apóstolos tinham. Ou seja, eles anunciavam e falavam tudo aquilo que aconteceu e quem era Jesus Cristo. Isso incomodava demais o Sinédrio. E quando eles prendem Jesus, eles tomam por decisão e acham por melhor, Jesus acha por melhor prender os apóstolos, eles simplesmente jogam os apóstolos na prisão para que no outro dia possam fazer ali um julgamento e, de fato, tentar dar mais um basta no cristianismo, nesses que seguiam a Jesus. Só que a Bíblia nos mostra que, pela noite, o anjo do Senhor abriu a porta da prisão e tirou esses homens. E falou para eles o seguinte, ide, apresentai-vos no templo, e dizei a este povo todas as palavras desta vida. Oh, que maravilha! Olha que motivação, eles acabaram de ser presos, o anjo do Senhor os livra e coloca eles do lado de fora para que eles continuem anunciando. E aí, o versículo que eu li, e que você parou, e paramos a mensagem, diz o seguinte, que pela manhã cedo, no templo, eles ensinavam, estavam lá ensinando. E chegando aqueles líderes religiosos, eles pedem para que aqueles que estavam com eles, reunidos ali, ele pede, então, para que os servidores vão até o cárcere e tragam os apóstolos. Só que mal sabem eles que os apóstolos já não estão mais naquela prisão. E aí, eu acho algo maravilhoso. O versículo 22, eu vou ler com você. Diz o seguinte, mas tendo lá ido os servidores, não os acharam na prisão, e voltando lhe anunciaram, dizendo, achamos realmente o cárcere fechado, com toda a segurança, e os guardas que estavam fora diante das portas. Mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. Olha que maravilha. O que o Senhor fez? O Senhor tirou aqueles homens do cárcere, com os seus anjos, sem mover uma pedra daquela estrutura. Sem mover absolutamente nada. O Senhor pôde tirá-los atravessando paredes. Olha que Deus tremendo. Olha o Deus que nós servimos, irmãos. Às vezes nós achamos que Deus pode mudar uma situação que estamos enfrentando. Se o nosso Deus foi capaz de fazer com que aqueles discípulos atravessassem por paredes, pelos guardas, sem que os percebessem.
O que mais ele não é capaz de fazer por mim e por você? Para pensar no que Deus realizou. Mas eu não vou falar disso, eu quero te falar sobre o quanto é bom termos o Senhor como a nossa principal razão, circunstâncias e o nosso motivo de vida, a nossa motivação. A palavra do Senhor nos diz, no versículo 24, que então o capitão do templo e os principais dos sacerdotes, ouvindo estas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viram, do que viria a ser aquilo. Versículo 25. E chegando, anunciou-lhes, dizendo: Eis que os homens que encerrastes na prisão estão no templo ensinando o povo. Pô, os caras estavam presos, aqueles homens estavam presos. E agora estão no templo ensinando? Que falta de obediência, né? Ou como são desorneiros, né? Como são realmente desafiadores, talvez. Pô, estão nos desafiando, nós prendemos, eles se soltaram, não sei como, né? Porque de fato eles não conseguiam vir. Servir a Deus é algo fantástico. E eu preciso te falar isso. Tem coisas que vão acontecer na tua vida que são inexplicáveis aos olhos de quem está de fora da fé que temos. Estar servindo ao Senhor é algo totalmente estranho aos olhos das pessoas do mundo. Talvez você é uma pessoa que gosta muito de orar, gosta muito de louvar a Deus, gosta muito de ler a Bíblia. O seu comportamento está sendo moldado com essa sua prática. Sempre que você lê a palavra de Deus, que você ouve louvores, que você ora, que você jejua, o nosso comportamento ele é transformado. E é onde as pessoas de fora não conseguem entender o que acontece na nossa vida. E muitos chegam a nos chamar até de doidos, de fanáticos, né? O crentão, ou o crentão, né? Ou aquela crente, aquele crente, né? De fato, as pessoas costumam até olhar dessa forma. Por quê? Porque a nossa vida é transformada. Então, se você está servindo a Deus, e se você tem vivido transformações na tua vida, isso é um sinal de conversão genuína, de processo de conversão e dependência de Deus. Porque você tem prazer em servi-lo. Isso muda. E as pessoas jamais vão conseguir compreender isso. Talvez você já ouviu falar de pessoas que falam do crente, mas falam do crente como se o crente fosse uma pessoa que achou um estilo de vida. Né? Ser crente é um estilo de vida, como é o hippie, um estilo de vida, como é a pessoa que tem aquele estilo punk, né? Tem um estilo de vida, o rapper tem um estilo de vida, estilo musical, né? Uma forma de andar, uma forma de se vestir. Não, ser crente não é uma forma de vestir, não é uma forma de andar, ou uma forma de falar. Não, ser crente é fato, a verdadeira vida, é a forma real de viver. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ou seja, a vida verdadeira, a real vida, não é um estilo de vida, não é um padrão de vida, mas é uma fé que nos conduz à vida eterna. Oh, aleluia! Ou seja, servir a Deus é ter realmente a certeza de quem temos crido, em quem temos crido, e o quanto Ele é conosco. Aqueles homens ficaram perplexos e não conseguiram entender por que os discípulos que tinham acabado foram presos num dia, estavam libertos no outro, com as cadeias todas fechadas. Os guardas estavam lá, guardando uma prisão vazia. Para pensar nisso. Servir a Deus é algo fantástico. Ele está sempre fazendo coisas além das tuas explicações humanas. Não consegue escrever quem é Deus. Por isso que a Bíblia diz que aqueles que adoram a Deus precisam adorar em espírito e em verdade. Deus é espírito. E o importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Entenda que a nossa serventia, a nossa fé é algo que faz toda a diferença. O versículo de número 26
diz algo maravilhoso. Ó, então foi o capitão os, com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Eles prepararam o conselho para tentar acabar com aquele movimento do cristianismo. É muito comum que o nosso adversário se reúna para tentar nos parar. Como que o nosso adversário se reúne para nos parar? No mundo espiritual, ele vai tentar procurar criar situações, procurar ocasião para te desanimar. Vai, muitas das vezes, pegar algo que você tem esperado tanto que mude, que transforme, vai piorar essa situação. Olha, tem uma situação que eu quero tanto que se transforme, e o nosso inimigo ele faz o seguinte, ele trabalha para piorar aquela situação. Porque se ele piorar aquela situação, talvez você desista de orar. Amém? Talvez você desista da caminhada. Então, uma das formas do nosso inimigo parar as nossas ações são fazendo conselhos. Conselhos são reuniões que você junta situações em prol de algo que você almeja. Então, ou seja, nós queremos discutir um assunto, você que mora em condomínio, você quer discutir a pintura do prédio, é feito um conselho para tratar daquele assunto. Não é verdade? Os saduceus estavam fazendo um conselho para quê, pastor Rogério? Para tentar parar os discípulos, os apóstolos, e todo aqueles que estavam na fé cristã. Então, era o objetivo pará-los. Amém? Mas olha só, então eles trouxeram e não trouxeram com violência. Chegaram no meio do povo, do templo ali, e pediram para que eles pudessem conduzi-los, né? Pudessem acompanhá-los, né? Acompanhá-los até o conselho. Ou seja, os discípulos assim foram e estiveram diante. E chegando lá, começa um diálogo, né? De mão única, né? Não de mão dupla, né? Aquele diálogo que só vem os meus interesses e que de fato era o que os líderes religiosos queriam, né? Que os discípulos ficassem conforme as ordens do Sinédrio. E diz o seguinte, no versículo de número 27, e trazendo-os, os apresentaram ao conselho. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos admoestamos, nós expressamente, que não ensinasseis neste nome? E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Olha só. Nós falamos para vocês parar, vocês continuam falando. Nós falamos para vocês extinguir, vocês estão espalhando essa doutrina por Jerusalém. Olha que maravilhoso poder ouvir isso. Está dando resultado, irmão. Está dando resultado. A tua fé, a tua oração, as tuas ações têm resultado. Sabe? Talvez os discípulos vendo aquilo, mas perceberam o quanto eles estavam incomodando. Mas incomodando, anunciando o nome de Jesus. E tem mais, eles falaram assim, e vocês estão colocando a culpa, né, o sangue deste homem sobre nós. Porque eles falavam, olha, Jesus foi morto por esses, mas ele ressuscitou porque ele não era merecedor daquilo que era dito contra ele. Nada daquilo Jesus fez. Então eles pregavam quem era realmente Jesus Cristo. E tudo aquilo que aconteceu, isso incomodava. O versículo 29 diz que Pedro vira para os saduceus, para os líderes, diz algo maravilhoso. Versículo 29. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que os homens. Essa é a principal motivação da vida cristã: obedecer a Deus. Mais importa obedecer a Deus do que os homens. Eu quero que você entenda, quando a Bíblia diz assim, nesse momento, Pedro fala de obedecer a Deus, mais a Deus do que os homens, é diante desse momento de questionamento quanto eles pararem de anunciar a palavra de Deus, anunciar Jesus Cristo, anunciar o Evangelho, falar de quem era Jesus.
anunciar da pessoa de Jesus, do Senhor Jesus, do nosso Deus, do nosso Senhor e Salvador. Não. Quando se trata de fé, mais vale obedecer a Deus do que os homens. Aí você fala, então peraí, deixa eu entender bem essa questão de obediência. Se você for fazer qualquer coisa na tua vida que não agrade a Deus, você precisa fazer o que agrada ao Senhor. Aí você tem que obedecer a Deus. Entenda também que Deus, ele não é... Deus, ele é amor, mas ele é justiça. Deus sempre vai agir com justiça. Deus não folga com a injustiça, né? Deus, ele de fato, ele é justo. A Bíblia nos mostra que ele é justo. Então, Jesus, ele é justiça. Tá? Se você tiver que fazer alguma coisa em alguma área da sua vida e você perceber naquilo que você vai fazer que tem alguma coisa que não agrada a Deus, você precisa corrigir isso imediatamente. Amém? Porque importa agradar a Deus. Ou seja, eu vou desobedecer os homens para aquilo que obedeço e agrado a Deus. Em nenhum momento Deus vai fazer você obedecê-lo para ser injusto. Amém? Deus é justiça. Obedecer a Deus é ser justo. E aquilo que se trata de tratar, aquilo que se trata de uma vida reta diante do Senhor, você precisa obedecer a Deus. E muitas das vezes, deixar as opiniões do homem de lado. Talvez as pessoas podem apontar para você e falar, e agora que você começou a assistir esses cultos online, só quer saber de assistir culto online, de ouvir a palavra de Deus, mais vale obedecer a Deus do que os homens. Ah, você agora vai virar crente, mais vale obedecer a Deus do que os homens. A nossa obediência, a nossa retidão, né? A nossa dedicação a Deus faz toda a diferença. Então, entenda que o teu grau de dedicação e de obediência faz a diferença. Pedro e os apóstolos viraram para o Sinédrio, né, para aqueles do conselho, e falaram, não, mais vale obedecer a Deus. Eles não foram para bater de frente, naquele momento de briga física, mas de palavras defenderem a fé deles. Eu costumo dizer uma coisa, ao longo da sua vida, você vai ter colegas de trabalho, amigos, vizinhos, pessoas que não são cristãs, mas que em algum momento eles vão te pedir uma opinião sobre alguma área da vida deles. E nesse momento, você tem que obedecer a Deus para dar essa opinião. Não é verdade? Às vezes a sua opinião precisa ser para apoiar conforme a vontade de Deus. Às vezes uma amiga te procura, irmã, para ouvir de você, largue esse marido mesmo, largue esse homem mesmo e vai tentar de novo. Talvez ela quer ouvir isso de você. Mas você ouve aquela história e você fala para ela, olha, é a tua família. Família é algo precioso e que louva a Deus. Se é um caso, por exemplo, que você ouviu e que você percebe que ela precisa se moldar em algum comportamento, você precisa ajudar ela. Fala, olha, minha irmã, de repente, a minha amiga, né, você está passando por isso, mas quem sabe se você mudar, ele muda também. Amém? Ou seja, você precisa prezar por aquilo que Deus preza. Valorizar aquilo que Deus valoriza. Amém, queridos? Para que vocês entendam que as nossas opiniões precisam ser dadas para as pessoas que estão ao nosso lado com base naquilo que acreditamos e na fé que temos em Cristo Jesus. Mais vale obedecer a Deus do que os homens. Talvez no mundo todo, nesse exemplo que eu te falei, não é tentar reverter um casamento, mas é simplesmente virar as costas, né? E partir para outra. Tem até a famosa frase, né? Que é mais fácil, dá mais trabalho para casado, né? Dá mais trabalho, perdão, para separar do que para casar. Essa é uma frase que o mundo usa, não é verdade? Mas não é assim para nós que conhecemos ao Senhor. Precisamos valorizar e lutar pela nossa família, porque a nossa família é presente de Deus. E aí mais vale obedecer a Deus do que os homens. E você entenda que os homens, nesse sentido aqui, você vai ter um leque muito aberto de opiniões, de apontamentos, mas obedecer a Deus é algo que eu e você precisamos fazer a todo tempo. A própria palavra do Senhor diz que os discípulos falam o seguinte, o Deus, versículo 30, o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual suspendeu, né, a qual
Vós matastes e suspendendo no madeiro. Deus, com sua destra, o elevou, versículo 31. Atos 5:31. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Jesus é príncipe salvador. Aleluias. E para dar à nação de Israel, ao povo de Israel, a oportunidade de se arrepender, a remissão dos pecados. E ele fala algo maravilhoso no 32, ele fala, e nós somos testemunhas acerca destas palavras. Nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Aleluias. Você quer mais do Senhor? Você quer o Espírito Santo? Obedeça a Deus. O nosso grau de obediência e serventia nos dá mais do Espírito Santo. Nos dá a receber mais dele. Essa palavra nos mostra que os discípulos têm Jesus como principal motivação para que esse momento seja marcante na minha vida e na sua. Esse momento só está marcado hoje, nós estamos lendo hoje e tendo esse momento de ministração porque houve homens que persistiram em obedecer a Deus e Jesus era a motivação naquele momento. Qual o momento da tua vida que ainda não marcou e não mudou? Será que Jesus tem sido a motivação nesse momento? Será que não está na força do teu braço? Por isso que as coisas ainda não mudaram? Porque você está confiando demais nas tuas aptidões? Comece a confiar mais no Deus que você serve. Porque ainda que façam conselhos para te parar, Ele é Deus capaz de mudar situações. No meio do conselho, eu vou te mostrar que no meio do conselho do inimigo, Deus levanta pessoas para poder abençoar a tua vida. Eu vou te mostrar nessa mensagem que se houver pessoas apontando para você, para querer te derrubar, ou puxar o teu tapete, ou fazer com que você não viva, ou que você não vença, Deus levanta pessoas no meio dos nossos inimigos para te fazer mais do que vencedor, e para que as pessoas enxergam que se Deus é na tua vida, não adianta querer te parar. Se atente que até aqui, até nesse momento, os discípulos foram presos, os anjos puderam livrá-los, e agora, no meio do diálogo, eles se enchem da presença de Deus e não deixam de falar. Nunca deixe de falar do Deus que você serve, do Deus que você adora, do Deus a qual verdadeiramente servimos. Lá no versículo 33, diz o seguinte, quando ele fala, né? Quando Pedro, os discípulos, diz que eles são testemunha. Tem testemunha de Jesus aqui nesta noite? Diga glória a Deus aí. Amém? Glória a Deus. Se colocar no chat, coloca um glória a Deus aí. Você é testemunha. Nós somos testemunhas. Testemunhamos a Jesus. Sabemos quem Ele é, da onde Ele nos tirou. Glória a Deus por isso. Você sabe da onde Jesus te tirou. Eu sei da onde Ele me tirou. Eu sei quem Ele é. O versículo 33 diz o seguinte, porém, ouvindo eles isto, se enfureceram e deliberaram matá-los. Quando eles falaram isso, é o seguinte, vão matar. Esses homens estão decididos a testemunhar e falar desse tal de Jesus. Só tem um jeito de parar essa obra, matando todo mundo. Essa foi a fala dos principais dos saduceus. E aí, é o que eu te falo. Que quando Deus está no barco, quando você está dedicado em fazer a vontade dele, quando você está dedicado em pegar o seu tempo e falar, o meu tempo é seu, Senhor. A minha vida é sua, Jesus. Quando você está no seu ofício do trabalho, você procura fazer as coisas glorificando a Deus. Como glorificando a Deus? Você vai ficar lá no, vamos supor, a irmã está lá na faxina, está lá dando uma geral na casa, glorificando a Deus. Vai ficar dando, glória, aleluia, Jesus, aleluia. Não, não é isso. Glorificar a Deus, você pode até fazer isso no teu coração. Mas se a tua patroa pedir algo para você, e você tiver que fazer algo e falar a verdade, você fala a verdade, você glorifica a Deus. Quando você se comporta de um jeito que Deus aprova. Você que trabalha em determinada área aí e passa por problemas que
que são chatos e que possam e mexe até mesmo com o teu psicológico. Você passa raiva com uma situação, mas você controla a tua raiva e você dá a volta por cima. Porque você não se estoura, você sabe driblar a situação e a pessoa olha para você e fala assim: nossa, parece que esse é um santo. Não, Jesus é santo. Mas a Bíblia diz: sede santo como ele é santo. Oh, glória a Deus. Você começa a andar conforme o Senhor te ensinou. Você passa a ser diferente. A Bíblia diz que quando eles decidem matar os discípulos, levantam um homem chamado Gamaliel. Um homem muito usado, né, por ser um grande conhecedor, muito temido. Eu vou ler um pouquinho para vocês o versículo 34. Mas levantando-se no conselho um certo fariseu, chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos. Não, Marcos, você tinha sapato, não. Olha que maravilhoso! O homem Gamaliel, venerado por todos. Ou seja, no meio do conselho, Deus levantou um dos mais importantes. Quando alguém estiver pronto para te prejudicar, pronto para te parar, Deus pode levantar até o teu maior inimigo para ficar ao teu lado. Quando você serve a Deus, Deus mexe do jeito que Ele quiser na situação. Você sabe que a favor da sua vida está o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Quando você serve a Deus, você dedica o seu tempo. Quando Jesus é a sua motivação e você quer apenas servi-lo nessa terra, trabalhando, realizando os teus sonhos, mas glorificando a Deus, Ele começa a fazer tudo ao favor da tua vida. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Olha que maravilhoso. Todas as coisas contribuem, cooperam, né, para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo Mas ela colocou aí, mas não. o Senhor nos chamou. O É. Senhor nos escolheu. Então, verdadeiramente, o Senhor vai levantar Essa aí não pessoas. é acabadeira, não. Deus que me perdoe. Entenda isso. Que para Deus nada é impossível. O versículo de número 35 diz o seguinte: olha só, Gamaliel mandou tirar os discípulos, que ele queria conversar com o conselho. Olha a conversa de Gamaliel, versículo 35. E disse-lhes: varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer contra estes homens. Porque antes desses dias, levantou-se Teudas, dizendo ser alguém, e a este ajuntou um número de uns 400 homens. Esse Teudas foi um revolucionário da época. Ele levantou 400 pessoas com ele. É bastante gente, irmãos, 400 pessoas. Mas Gamaliel diz o seguinte: o qual foi morto, e todos que lhes deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Então Gamaliel fala: olha, aquele homem, Teudas, quis causar, lembra dele? Tinha 400 pessoas. Opa, voltou? Voltou. Amém. Aquele homem Teudas, né? Aquele homem Teudas, ele morreu, diz Gamaliel, né? E todos que serviam ele dispersaram. Aí ele começa a dar outro exemplo. No versículo 37, ele fala assim: depois deste, levantou-se Judas, né? O Galileu, nos dias do alistamento, e levou muitos após si. Mas também este pereceu, e todos que com ele deram ouvidos foram dispersos. Aí o povo começou a pensar e lembrar dos episódios que haviam acontecido. Aí ele complementa no versículo 38, fala o seguinte: e agora digo-vos, dai de mão estes homens e deixai-os, porque este conselho ou esta obra é de homens, se desfará. Ou seja, deixa eles irem. Porque se o que eles estiverem fazendo for de homens, vai parar. Como foi com Teudas e com Judas. Versículo 39. Mas,
Se é de Deus, não podeis desfazê-la, para que não aconteça de seres também achados combatendo contra Deus. Olha como Deus é maravilhoso. No meio destes homens, levanta uma pessoa conhecedora que levanta fatos passados e mostra para eles que se é de homem, vai acabar. Mas se for de Deus, você vai lutar contra Deus. E lutar contra Deus não dá. É impossível. Ninguém pode lutar contra Deus. Na hora que Gamaliel fala isso, o conselho toma um balde assim, é como se pegasse um balde com água fria e jogasse nos ânimos. Porque eles começam a analisar e falam, é verdade. Desistiram de matar os apóstolos. Deus, no meio do conselho, levantou uma pessoa poderosíssima, né, e conhecedora para falar algo tão importante, para que aquela perseguição parasse por ali. Naquele momento, cessou uma perseguição, porque aquela obra era de Deus. A sua vida é de Deus, a sua casa é de Deus, o seu trabalho é de Deus. Ninguém vai poder derrubar você do teu trabalho se você tiver desejo de continuar lá. Muito importante, eu quero falar isso para você, meu irmão. Às vezes você está com uma luta no seu trabalho e você não quer ficar lá. E as coisas não melhoram porque você não quer ficar lá. Deus não vai contra a nossa vontade. Enquanto você tiver Jesus como uma real esperança e motivação para a tua vida, e seu desejo for anunciar o Evangelho, viver essa vida com Cristo, e o teu emprego, você estiver passando por problemas, mas você estiver louvando a Deus lá dentro, ninguém vai fechar a porta, não, meu irmão, porque você está glorificando a Deus lá dentro. E se Deus fechar aquela porta, é porque Ele está abrindo outra. Agora, você precisa estar disposto a viver a vontade de Deus e o tempo de Deus. E, de fato, o Senhor precisa ser a nossa motivação para tudo isso. Agora, se você desanimar da tua família, como que a sua família vai viver uma transformação? Se você, irmã, desacreditar da transformação do seu marido, dos seus filhos, varão, da sua esposa, dos seus filhos, como que Deus vai operar? Você é a primeira pessoa que precisa crer e acreditar. Jesus era a motivação desses discípulos. E esses discípulos continuavam caminhando. Porque tinha Jesus como centro. Se Jesus for o centro da tua vida, você vai ter força para caminhar no teu casamento, força para caminhar no relacionamento com os filhos, força para caminhar no trabalho. Você vai ter sabedoria para lidar com os momentos difíceis. Você vai ter respostas de Deus para os momentos que você acha que não tem resposta. E quando você não vê saída, Jesus levanta pessoas no meio do problema para te trazer solução. Você vai estar, às vezes, numa situação que você não enxerga, e Deus vai fazer alguém falar para você enxergar. Amém? Você não está sozinho, muito pelo contrário, você está acompanhado e muito bem acompanhado. Fale isso para a pessoa que está do teu lado, nós não estamos sozinhos, nós estamos bem acompanhados. Estamos bem acompanhados. Jesus é conosco. O Senhor é a nossa força, é o nosso refúgio. Entenda que a Bíblia diz que no versículo 40, e concordaram com ele. Olha que maravilhoso. E chamando os apóstolos e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus e os deixaram ir. Ai, pastor, eles foram, mas a Bíblia diz que os açoitaram. Sabe o que é açoite? É isso mesmo. Uns açoite. Então, umas chicotadinhas no lombo, no couro. Tomaram os açoites. Apanharam um pouquinho, irmãos. Pastor, foram para conversar, não tiveram nenhum tipo de afronta. Assim, ficaram quietinhos e ainda apanharam. Sim, eles ainda apanharam. E aí? Aí eles fizeram o seguinte, vou tirar vou largar a mão das minhas vestes, fizeram isso? Vou largar minha veste, eu vou embora. Olha, esse aqui é o meu manto? Top. Não fizeram isso. Não fizeram isso. Não, muito pelo contrário. Eles pegaram a fé deles,
Imagina que esse casaco que eu tirei fosse a minha fé. Não larguei a minha fé. Eles pegaram a fé deles e se retiraram. Se retiraram depois de serem açoitados. E depois de ouvirem que não era mais para anunciar. E o versículo 41, para finalizar a mensagem, diz o seguinte: retiraram-se, pois, da presença do conselho, chorando, é isso? Chorando e lamentando por tudo que passou? Não. Regozijando-se. Olha que maravilhoso. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se, ou seja, alegrando-se, de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afrontas pelo nome de Jesus. E todos os dias, no templo e nas casas, agora não só no templo, né? Era todo dia, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Oh, glória a Deus! Foram presos, foram soltos pelos anjos. Foram colocados à prova e na frente do conselho falaram que eram testemunhas e que era melhor obedecer a Deus do que os homens. Decidiram matá-los por causa dessa situação. Até aqui, eles estavam presentes. Quando eles não estavam presentes, Deus levanta Gamaliel para defendê-los e para poder falar de forma que convencesse todo o conselho. Depois disso, eles apanham, são açoitados, mas no final de tudo eles saem regozijando. Olha que história, irmãos. Olha que linha do tempo. Às vezes, o pneu do carro fura, a gente fica na mão, a gente já começa a lamentar, né? Às vezes, nós passamos por um problema financeiro e aquilo já é o fim da história para nós. Um acidente, né, acontece conosco num trajeto de carro, ou às vezes um acidente familiar, alguém fica doente, alguém se machuca, a gente já questiona se Deus é conosco. Às vezes acontece uma coisa e a gente fica se perguntando, mas será que Deus é comigo? Ao invés de regozijarmos e nos alegrarmos, porque o Senhor é conosco. Porque independente da situação ou da circunstância, bem sabemos em quem temos crido. Guarde essa mensagem no teu coração. Jesus tem que ser a sua motivação. Persista em orar. Persista em louvar. Persista em servir a Deus. Deixe a sua fé em alta. E se alegre quando alguém falar para você que com essa sua fé você não vai a lugar nenhum. Ah, fulano depois que aceitou, fulano depois que serviu a Deus, virou um doido. Virou um doido. Não quer mais saber de nada, né? Só quer saber de falar de Jesus. Jesus é a nossa maior motivação. Eu tive um parente familiar que servindo a Deus, todo mundo duvidava dela. Era uma prima minha. Todo mundo duvidava dela. E achava que ela não ia a lugar nenhum. Através da fé dela, boa parte da família foi alcançada. E Deus colocou em lugares que ela está hoje, que os inimigos dela ocupavam. Eu quero te falar uma coisa. Não desista da tua fé. Se o pneu do carro furar, procura um borracheiro. Não procura se lamentar com Jesus. Isso pode acontecer com qualquer um a qualquer momento. Se por falta de dinheiro, em alguma coisa você não conseguir comprar, glorifique a Deus. Não por tudo, né? Mas em tudo darmos graças. Dê graças a Deus em tudo. Glorifique ao Senhor, porque em tudo há um propósito. Aqueles homens passaram por tudo isso e não desistiram. Continuaram louvando a Deus. Se Deus nos tirou de uma prisão atravessando paredes,
quanto mais desse conselho. Essa era a fé dos discípulos. Meu irmão, aí eu te falo uma coisa. Se Deus tirou os discípulos atravessando parede, levantou alguém no meio do conselho, o que mais ele pode fazer por você? O quanto mais ele não pode fazer por você? Qual é o problema que está te amedrontando? Ele é Deus, capaz de fazer muito mais. Ó, não largue a tua fé. Não largue. Persista. Jesus é a motivação. Então, se em algum momento você quiser largar, volta lá, ó. Põe a tua fé, né? Vamos simular no casaco? Põe de novo. Não desista, não. Não largue, não. Volte sempre ao primeiro amor. Aquele amor que a gente não larga por nada. Precisamos voltar ao primeiro amor. Ter Jesus como nosso real combustível para sermos mais do que vencedores. Se prepare. Jesus é a nossa motivação. É o nosso combustível. E com ele, o Senhor faz coisas grandes. Nosso Deus faz coisas com a nossa fé em Jesus. Milagres acontecem. Amém? Receba essa palavra e aplauda Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado e exaltado é o Deus Todo-Poderoso. Exaltamos e louvamos ao nome dele. Saiba que o Senhor está no controle da tua vida, está no controle da tua casa, do teu lar. E é isso. É isso que você ouviu. Creia no Senhor. Saiba quem você tem crido. Não deixa nada nem ninguém parar você, não. A tua fé tem que ser primordial, tem que ser prioridade. A minha fé é prioridade. Fala para a pessoa do lado aí, na nossa casa, a nossa fé tem que ser a prioridade. Porque quando na casa que a fé é prioridade, é combustível para andar com Cristo. Na verdade, Jesus é a prioridade. Então, tudo bem. Vamos servi-lo. E assim, se prepare. Se prepare. Só coisas boas e grandes acontecerão na tua vida. Você que está nesse momento, nós vamos para a oração. Você tem um chat de oração. Apresente aí o teu lar, a tua casa, a tua vida, a tua família. Né? O que você tem enfrentado, tem passado. Se você está sem força para caminhar, né, pastor? Tem hora que eu estou sem força para caminhar. Tem hora que falta combustível aqui. Porque talvez você não está olhando para Jesus, você está olhando para o problema. Mas apresente, olha, eu preciso de força na minha vida cristã. Coloca aí combustível, né? Motivação. Estou sem motivação, pastor. Então vamos orar para que o Senhor lhe dê motivação. Eu tenho uma pessoa enferma na família, pastor. Apresenta ela na oração, nós vamos orar. Nós vamos apresentar a saúde da tua casa, a saúde do teu lar. Vamos apresentar a vida de todos aqueles entes queridos. Coloque o nome das pessoas, se assim você quiser e preferir. Amém? Vamos orar ao Senhor nesse momento? Vamos falar com Deus? Vamos falar com o Todo-Poderoso? Aleluia. Louvado e exaltado é o Senhor, Criador dos céus e da terra. Isso, vai colocando. Nós vamos estar orando. Se você lembrar de alguém, coloca o nome lá. Apresenta o nome lá, para que a gente possa estar fazendo essa oração nesse momento. Aleluia. Isso. Olha, eu tenho um ente, não é um ente querido, pastor Rogério, mas eu quero apresentar uma pessoa que é um amigo de trabalho. Apresente. Maravilhoso Deus e eterno Pai. Senhor, a qual adoramos, a qual servimos e reverenciamos. O Senhor é a motivação de nossa vida, Pai. O Senhor é a motivação de nossa casa. Essa pessoa que nos assiste nesta noite, que participa dessa reunião online, esse que está nos assistindo pelo canal do YouTube, Deus, que encontra-se fraco e sem força e não tem mais motivação para viver. O conselho do nosso adversário trago ideias para ceifar a vida desta pessoa. Meu Deus, eu repreendo toda a ação do conselho do inimigo. E eu oro pela vida desta pessoa. Eu oro pela fé dela, pela fé dele.
Meu Deus, eu oro, Senhor, por toda a confusão que o inimigo tem preparado contra esta família. Eu oro para repreender esta confusão, para repreender estas palavras ditas sem pensar. Porque muitas das vezes, no conselho do inimigo, ele coloca palavras na boca desta pessoa para serem ditas sem pensar. Sentimentos contrários à palavra do Senhor. Sentimentos contrários à tua presença, Deus. Mas como ouvimos nesta noite, mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Então, assim, servimos ao Senhor. Cremos que o Senhor é o Deus de nossa casa, o Deus de nossa vida, o Deus de nosso trabalho, o Deus da nossa saúde, o Deus de nossas escolhas, o Deus do nosso caminhar, o Deus do nosso sentar, o Deus do nosso respirar. O Senhor é a motivação, é aquilo que nos faz mais do que vencedor. O Senhor é a razão e circunstância que nos sustém de pé. Oh, meu Deus, é em cima, Pai, desta fé, desse entendimento, a qual ouvimos na Tua palavra, que oramos, Senhor, oramos, ó Pai, e pedimos que o Senhor dê motivação e fé para todos que estão aqui nesta noite. Que essas pessoas venham ter o Senhor como a principal motivo, razão e circunstância. Visita, Senhor, nos traz alegria. Visita, Senhor, verdadeiramente, meu Pai, a vida, Senhor, da Sara, a qual a nossa irmã Jéssica está orando e pedindo pela vida dela. Meu Deus, visita a vida da Jéssica, Senhor. Visite e dê motivação a ela a cada dia, para que ela vive e ande em novidade de vida. O Valdir, Senhor, precisa do encontro com o Senhor. Visita a saúde do Valdir, Senhor. Eu não sei qual enfermidade, mas o Senhor conhece, o Senhor sabe o que ele está passando. Assim como o Senhor levantou, meu Pai, naquele conselho, uma pessoa importante. Levanta, meu Pai, na vida dessas pessoas que estão internadas, bons médicos, pessoas que sejam capacitadas, e se as pessoas que estiverem não tiver tal conhecimento, que o Senhor dê, porque o Senhor é o médico dos médicos, que faz enxergar, meu Pai, aquilo que precisamos. Então, Deus, eu lhe peço, visita e capacita a junta médica, capacita médicos, meu Pai, enfermeiros, profissionais da área da saúde. Senhor, eu oro, meu Pai, pela vida, Senhor, do William e do Wellington. Porque, meu Deus, o Senhor é tão bom, tão cuidadoso. O Jorge está ali orando por eles. Meu Deus, assim como o Senhor foi lá, meu Pai, no meio do conselho e trouxe uma pessoa para poder ali, Senhor, aconselhar aqueles que estavam no conselho, aqueles que eram saduceus e fariseus, que o Senhor levante pessoas a falar do teu amor para o William, para o Wellington, e ajudá-los nesse momento da vida deles, ó Deus. Estamos aqui orando e trabalhando com o Senhor cuida da nossa família. Meu Deus, essas pessoas que estão aqui nesse culto, os seus familiares, estão ali a risco de morte, de serem roubados, de passarem por problemas, de estarem no meio do conselho dos nossos inimigos. Meu Deus, eu lhe peço, levanta pessoas no meio do conselho para poder falar do teu amor. Oh, meu Deus, aquilo que não podemos, o Senhor pode. Aquilo que não conseguimos, o Senhor consegue. Então, Pai, eu lhe peço, visita, Senhor, derrama o teu poder sobre a vida da Júlia, da Juliana, Érica. Oh, meu Deus, eu lhe peço, visita, Senhor, derrama do teu poder. Que o Senhor venha ser o centro da vida destas pessoas. Que o Senhor derrame também sobre a vida da Cláudia, da Giovana, da Gabriele. Meu Deus, eu lhe peço, consola ela, Senhor, do luto. Oh, meu Deus, tu és um Deus que tem um poder sobre a vida e sobre a morte. Tudo, meu Pai, está no controle do Senhor. Visita a Cláudia, a Giovana e a Gabriela. Eu lhe peço, traga consolo através do teu Espírito Santo. Pai, o Senhor é Deus generoso, Deus cuidadoso, Deus zeloso. Alcança, sim, meu Pai, com a tua misericórdia. Sim, meu Deus, os filhos da tua serva. Herança eleita, geração escolhida, sacerdócio real. Ah, meu Pai, eu oro por essa transformação, pelos filhos da Rosa, meu Pai, o William e o Wellington, a qual o Pai Jorge já pôde apresentar. E eu ligo, meu Pai, a mudança e a transformação na vida de todos que aqui estão. Oh, meu irmão e minha irmã, receba do Senhor a visitação.
receba do Senhor a direção, receba do Senhor resposta e a motivação. Eu repreendo todo mal, toda ação do conselho do inimigo sobre a vida da igreja do Senhor. E eu determino bênção, determino vitórias, determino transformações, porque o Senhor é Deus, e operando Ele, ninguém pode impedir. Ô igreja, essa obra que você está fazendo é do Senhor, então o Senhor é contigo, o inimigo não vai te parar. Continue persistindo e obedecendo. Meu Deus, assim eu ligo as bênçãos do Senhor, eu ligo as vitórias, eu ligo as realizações, eu ligo o acontecimento, eu ligo na vida do teu povo motivação real, porque o Senhor é a nossa motivação, o Senhor é a nossa resposta, o Senhor é o nosso combustível de vida, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Creia, meus irmãos. Creia, minhas amadas, meus irmãos e minhas irmãs. O Senhor é contigo, por onde quer que andares. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Você está caminhando, sendo a diferença. Guarde no teu coração essa mensagem. O Senhor é o que nos movimenta. Deixamos aqui o convite para próximo domingo, né? Às 18h30, temos o culto presencial na Rua Ministro Mário David Andreasa, 192, no Parque Residencial Cocai. Pastor, eu quero estar lá e ouvir a palavra de forma presencial. Vá no domingo. Domingo é um dia tranquilo, domingo é um dia que não tem muito trânsito, é mais sossegado de poder sair de casa. Se assim puder, esteja conosco às 18h30. Pastor, eu não posso, eu moro longe, mas eu conheço uma amiga, um amigo que mora no Parque Residencial Cocai, então estenda esse convite para essa pessoa. Amém? Nós temos também, né, ali, culto online todas as quartas e sexta-feiras, às 19h30. Você pode estar logado, compartilhe esse link que você recebeu hoje com amigos, pessoas que você conhece. Faça como os apóstolos, continue anunciando, ninguém vai te parar, não. Todo dia essa pessoa manda esse link, meu Deus do céu, está aparecendo os discípulos que não paravam de falar de Jesus, não é, irmã? Não é, irmão? Então continua mandando o link, continua mandando o link. Olha, todo dia você manda um link. Vou te falar uma coisa, vai ter uma hora que alguém vai levantar um Gamaliel e vai falar assim para ele, por que você não assiste esse culto hoje? É só hoje, assiste lá. Deus vai levantar quem você menos espera. Continue mandando os links, continue convidando, continue falando do amor de Deus. Também segue aí os dados do Pix da igreja, os dados bancários da obra do Senhor, onde você pode dizimar e ofertar. Dizimar e ofertar é dar condição para que essa obra continue de pé, pregando a palavra de Deus. Então não deixa de ser fiel no teu dízimo e na tua oferta. Isso nos mantém de pé para quitarmos com as obrigações. Nos siga também nas redes sociais. Tem o Instagram, o Facebook, o YouTube. Essa mensagem que você ouviu hoje, a que foi ouvida na quarta-feira, e assim sucessivamente estão lá. Você pode pegar essa mensagem e mandar para uma pessoa que precisa ouvir esta palavra. Deixa Deus te usar. Olha, eu te falo uma coisa. Deus está pronto para te tirar da situação que você acha que não consegue sair, viu? Apenas dedique seu tempo a Ele e deixe Ele ser a motivação da sua vida. Se assim você fizer, Deus vai te tirar de qualquer situação ou circunstância. E a vitória é certa, em nome de Jesus. Amém, queridos? Que verdadeiramente você tenha um final de semana de bênção e de vitória. Coloque a mão sobre o teu coração, feche os olhos e pense em Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti o teu rosto e lhe dê a paz. Porque Ele é Deus zeloso, Deus poderoso, a nossa real motivação. E o nosso tempo é dele. Amém. E graças a Deus. Está terminado mais uma reunião de Deus proverá. O Senhor é contigo, por onde quer que andares. Fique na paz, e vai na bênção, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém.